Muitas vezes a gente interpreta a dificuldade do nosso filho em não falar, sem a gente tentar enxergar o que está impedindo, né, esse nosso filho de querer conversar com a gente sobre sexualidade. Poxa, eu que sou a mãe, eu que sou a pessoa que mais gosto dele, ou no caso do pai, ele que é o pai, que é a pessoa que ele percebe que mais ama aquela criatura, né, que a gente pôs no mundo. E, no entanto, ele não quer falar comigo, ela não quer falar comigo. Ela fala com as amigas, ela fala com a tia, ela fala até com a empregada, mas comigo ela não quer falar. Por quê? Logo comigo, que amo tanto meu filho, que amo tanto a minha filha. Então, essa é uma situação que mexe muito, né, com a nossa relação com eles quando eles chegam na adolescência. Porque a gente vai se deparar com algumas conversas, e a de sexualidade é uma delas, que a gente vai encontrar esse tipo de barreira. E muitas vezes, né, a gente fica assim indignado, né? Poxa, por que não quer falar? É tão fácil falar, é só a gente abrir a boca e dizer o que está pensando. Por que meu filho, por que a minha filha não quer conversar comigo sobre esse assunto, não é? Só que, gente, é muito interessante, né, quando a gente para refletir e analisar as coisas. Eu também, como mãe, eu sofria muito, porque a minha filha, ela sempre foi muito mais falante, mas o meu filho já foi mais introvertido. Meu filho já era uma pessoa que ele não era muito de falar comigo sobre as questões dele, não é? E muitas vezes eu também padecia desse mesmo sofrimento e dessa mesmo questionamento. Por quê? Por que ele não fala comigo? Não é? É tão simples, é só abrir a boca e dizer aquilo que ele pensa, não é? Mas uma coisa que muitas vezes a gente, como mãe, não pensa é pelo lado dos nossos filhos, não é? Como é que eles estão se sentindo? Então, pelo nosso lado, a gente está ávida por ensinar, por proteger, a gente quer estar perto, a gente quer falar com eles. Só que, às vezes, a gente também não entende que talvez o que a gente esteja demonstrando para os nossos filhos seja uma situação que não deixa ele confortável em falar com a gente. Eu vou contar aqui uma história, porque quando a gente fala de história, quando a gente conta uma história, fica mais fácil para a gente entender o que está se passando. Então, a gente muitas vezes não entende, né, que tudo que a gente fala tem consequências, não é? E óbvio, eu sou a mãe, eu tenho um posicionamento perante o meu filho que não é um posicionamento horizontal. Por exemplo, quando ele fala com um amigo, aquilo que ele diz para o amigo, aquilo que ele diz para a amiga, se a amiga não gostar, se a amiga for contra, ou se ele decepcionar, é uma coisa, sabe, que ele se resolve e não tem grandes problemas, porque ele tem condições de negociar o pensamento dele, né, conversar sobre o pensamento dele de igual para igual. Mas nós, numa posição de pais, a gente tem um posicionamento diferenciado. Não é o mesmo posicionamento, né, do amigo dele ou da amiga dele, ou mesmo de um tio ou de uma tia. O posicionamento da gente como mãe e pai é diferenciado não só pela autoridade que a gente tem perante os nossos filhos, mas também pelo bem-querer e o desejo de nos agradar que eles têm. Então, veja uma situação. E eu vou entrar nessa história do desagradar daqui a pouco, mas só para a gente entender um pouco como que aquilo que a gente fala tem consequências, não é? Então, tem uma história de uma mãe que ela chegou para mim e mandou, né, um direct para mim e colocou: Lena, eu queria que você me ajudasse, nela. Lena, eu queria que você me dissesse o que é que eu faço para minha filha de 13 anos parar de mentir para mim. Eu descobri, né, ela botou assim, eu descobri que ela está namorando com um garoto às escondidas de mim. E aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou responder a essa mãe a uma situação como essa? Porque a gente, quando mente, a gente mente por vários motivos. E, em geral, a gente mente, né, principalmente na adolescência, para se proteger. Eu precisava entender o que tinha acontecido, né, em que circunstâncias que isso tinha acontecido, para que eu pudesse ajudá-la, né? Então, como eu tenho um serviço, que é um atendimento que eu faço, uma espécie de um aconselhamento para as mães,
para ajudá-las a entender o que está acontecendo, para ver qual é a melhor atitude para a gente tomar. Então eu conversei com ela, eu digo, olha, faz o seguinte, vamos marcar para a gente conversar, para que eu possa entender melhor o que está acontecendo. E aí, foi aí que ela me contou. E ela disse, olha, Lena, eu estava um dia fazendo o almoço, e aí eu vejo a minha filha, ela caminha para um lado, fica me rondando, vai para o outro, não é, sabe, assim, quando você percebe que a sua filha quer te dizer alguma coisa. E aí, essas histórias eu só lembro da minha mãe, né? A minha mãe, ela costumava dizer que quando a gente estava, ela dizia que a gente estava ciscando, né? Querendo dizer alguma coisa para a gente, ela costumava dizer que, assim, essa alma quer falar. Pois bem, ela estava nessa mesma situação com a filha dela. Ela estava lá, assim, achando que a filha dela queria dizer alguma coisa para ela. E, de fato, essa filha queria dizer alguma coisa para ela. E ela, então, virou para a filha e falou, filha, sabe, você está me deixando aqui ansiosa de hoje que você anda para um lado, anda para o outro. Você quer me dizer alguma coisa? E essa filha dela estava namorando já há um tempo, um garoto. E esse garoto era um garoto que ele era do interior, mas que estava morando em São Paulo, e na cidade de São Paulo. E ele morava sozinho, né? Ele estava estudando lá em São Paulo e ele morava sozinho. E a mãe dele tinha tido câncer e tinha falecido recentemente, né? E esse garoto frequentava muito a casa dela e ela acabou se apegando a esse menino, achava o menino um menino muito legal, um menino muito atencioso, e ela com muita dó dele, então acolheu mais ainda, porque depois da morte da mãe, ele morando sozinho em São Paulo, então ela, sabe, ela dava toda uma assistência para o menino e tudo mais. E a filha, um belo dia, chega para ela, nesse dia, né? Então chega para ela e diz para ela, mãe, é que eu quero terminar o namoro com o fulano. Aí disse o nome do menino. E ela virou e disse assim, mas por que você quer terminar o namoro com ele? Ele disse, mãe, não dá mais, eu preciso terminar esse namoro com esse menino. Eu preciso terminar esse namoro com esse menino. E aí, essa mãe, ela chegou e disse assim, mas como? Por que você quer terminar esse namoro com o seu filho? E aí ela falou assim, mãe, com o seu filho não, por que você quer terminar esse namoro com esse menino, né? Com esse menino, logo agora, justamente nesse momento que, sabe, ele precisa tanto de você, sabe, nesse momento que você, sabe, que ele está tão sozinho, você quer acabar esse namoro? E aí ela ficou sem graça, né? E a mãe veio, ela disse, Lena, aí eu peguei, despejei um monte de coisa nela, sabe? Despejei um monte de situação, sabe, de cobrança nela, né? E ela, sabe, ficou sem saber como reagir diante dessa história e sumiu, né? Não me falou mais nada, né? E aí eu fiquei assim pensando, né, o que estava acontecendo com a minha filha. E quando eu percebi, né, ela estava encantada, né, por um outro garoto. Ela estava encantada por um outro menino. E esse outro menino, ela não conseguia falar comigo dessa história. E aí ela terminou de qualquer forma o namoro com esse rapaz e começou a namorar esse outro garoto escondido, né? Então, veja, quando ela se colocou para essa mãe, dizendo por que ela queria acabar esse namoro com esse garoto, a mãe só ficou olhando para a necessidade do namorado que ela estava naquele momento, né? E não pensou na sua filha, não pensou no sentimento da sua filha, no porquê, né? Que sentimento que ela tinha. Na hora que ela disse que queria acabar o namoro, ela já veio com todos os medos e a consideração que ela tinha pelo menino, a vontade de acolher o menino, o medo do menino ficar sozinho e ao mesmo tempo pensando, nossa, seria uma ingratidão com esse menino, seria uma falta de solidariedade. Então ela pensou em todas as questões em relação ao garoto e aos valores dela como mãe,
mas esqueceu de pensar no sentimento da filha, né? De conversar com essa filha. Então, quando essa filha, de fato, por não querer mais estar com o menino de qualquer jeito, acabou terminando o namoro, ela não se sentiu à vontade para colocar para a mãe, né, que ela estava namorando com um outro garoto. Então, veja, o que a gente fala tem consequências. E a forma como a gente reage, aquilo vai ajudar ou atrapalhar, né, nessa nossa conversa com a nossa filha ou com o nosso filho. Então, veja, essa menina acabou namorando escondido da mãe, e ela estava mentindo para a mãe se sentindo, né, lesada ou se sentindo enganada com esse tipo de situação, por uma situação que, assim, ela sem saber e sem querer, ela mesmo, né, acabou criando perante a sua relação com a sua filha. Então, quando a gente pôde enxergar o que estava acontecendo, é que essa mãe pôde chegar mais perto da filha, né, e perguntar por que ela namorou escondido, dizer por que ela se sentiu daquele jeito em relação a esse garoto, mas isso não era motivo para ela estar namorando escondido, porque quando ela está namorando escondido, ela fica numa situação muito mais vulnerável. Então, essa mãe conseguiu depois, né, que a gente conversou, ela identificar aonde foi, onde era que estava esse ponto, para poder se ajustar. Então, veja, quando a menina falou, ela recebeu ou seja, a sua mãe não estava pronta para dar um suporte para ela, que fosse um suporte para entender o sentimento dela, a despeito das outras circunstâncias, né? E isso é uma coisa, gente, que é muito interessante, porque muitas vezes a gente não está mesmo, né, preparada para ouvir determinadas revelações dos nossos filhos. Principalmente que se está namorando com um e se apaixonou por outro, isso é uma coisa que a gente suporta ouvir da nossa filha, do nosso filho. Então, às vezes, a gente acaba tendo dificuldades, né, para suportar a verdade dos nossos filhos, ou seja, a gente às vezes tem dificuldade para suportar aquilo que está acontecendo com eles, porque muitas vezes a gente não é preparada para poder lidar com esse tipo de situação, ou seja, lidar com a adolescência. A nossa sociedade não prepara a gente, né? Ou seja, nem a gente, nem o adolescente. O adolescente, ele é visto de criança para adulto. E nós, como mães, também não somos preparadas para fazer essa passagem da criança para o adolescente. Então, ou a gente aprende que tem que lidar com eles como criança, que tem que pegar na mão, dizer, e eles vão ter que fazer tudo aquilo que a gente acredita que seja a verdade, ou a gente já exige deles um comportamento de compreensão das circunstâncias, das situações, e que possam tomar atitudes e ter uma postura que seja uma postura adulta. E eles também não foram preparados para isso. Então, existe aí um hiato, né? Existe aí um buraco, né? nesse processo que atrapalha, que dificulta, né, o nosso jeito de se relacionar com os nossos filhos. E aí, aqui a Maria dizendo que ela está tendo essa dificuldade. E é isso, Maria, muitas vezes a gente não, sabe, a gente não percebe que tem um momento de transição. E nesse momento de transição, do mesmo jeito de quando eles eram crianças, a gente também é extremamente importante, mas a gente precisa aprender, né, sobre eles, aprender sobre o adolescente. Então, essa hora é uma hora fundamental. Então, a gente coloca, o nosso filho fala, e ele, quando fala e vê a consequência do que ele falou, ele vem com uma outra questão. Depois a gente diz, por que ele não falou comigo? Por que não trouxe isso para mim? E aí a questão é, será que a minha mãe, o meu pai, vai conseguir ouvir de fato o que eu tenho para dizer para ele? O que ele vai fazer com isso que eu vou informá-lo? Então, veja, quando a gente se pergunta por que os adolescentes não conversam, né, com a gente, é porque, como a gente falou na semana passada, eles morrem de medo de ser rejeitado.
E por que que ele fala com todo mundo, não fala comigo? Não fala comigo que sou a mãe, não fala comigo que sou o pai? Porque a quem eles mais temem, né, essa rejeição é exatamente do pai ou da mãe. De quem eles mais temem a crítica, o julgamento, de não corresponder às expectativas, de não poder, sabe, ser aquele filho que o pai ou a mãe tinha na cabeça, é o pai e a mãe. Então, é por isso que eles temem conversar com a gente. Então, eles temem por medo de nos desapontar, eles temem por medo, sabe, de que a gente deixe de gostar deles, porque eles não conseguem ser, ou porque eles sabem de coisas, ou porque eles pensam coisas que talvez a gente não aprove, ou talvez a gente não suporte. Então, uma outra situação, né, que a gente falou, o que vai acontecer com, o que também leva muitas vezes a eles chegarem, né, a essa conclusão de que talvez a gente não aceite o que ele tem para nos dizer. São os mitos que a gente acaba, os mitos e os tabus, né, que a gente acaba sem querer revelando no nosso dia a dia, na nossa conversa com eles, né, nas nossas circunstâncias. Como, por exemplo, o caso da menina que ela virou para a mãe dela e perguntou para a mãe se ela podia namorar, né? E essa mãe virou, a mãe estava, sabe, despreocupada ali fazendo uma coisa, virou para ela e falou: minha filha, ei, você ainda não tem idade para pensar nisso, não. Vamos pensar nos estudos. Como é que estão as suas notas em matemática, suas notas em português? Se concentra no estudo. Agora não é hora de você pensar em namoro. Quando a gente fala desse jeito, o que o nosso filho e a nossa filha pensam? Poxa vida, se eu contar para ela que eu estou namorando, o que vai acontecer? A minha mãe vai me rejeitar. A minha mãe vai ficar brava comigo, a minha mãe vai me castigar, a minha mãe vai... Enfim, a minha mãe pode fazer um monte de coisas comigo. Afinal de contas, ela tem essa autoridade e mais, ela vai se decepcionar comigo. Então, ela usa... Lembra que eu falei que a gente usa a mentira para se proteger? Ela usa da mentira, ou então ela não namora, mas fica ali sofrendo, fica ali angustiada. E quando ela tem um sentimento por alguém, ou quando ela, né, quer tirar dúvidas ou buscar um aconselhamento, ela não consegue buscar esse aconselhamento com a gente. Porque, sem querer, sem perceber, a gente vai lá e, sabe, e dá por conta dos nossos tabus, a gente vai lá dar uma resposta, que essa resposta, em vez de educar a nossa filha, em vez de educar o nosso filho, em vez de fazer com que eles aprendam alguma coisa, trava a nossa conversa com eles, né? E aí eles não voltam para perguntar. Então, uma das coisas, né, então voltando com essa história aí dos tabus e dos mitos, né, o que a gente percebe é que uma das coisas que a gente precisa estar atenta é exatamente a esses mitos, né? Questionar o que é que eu estou passando, como é que eu estou conversando com meu filho, com a minha filha, né? O que eu penso de sexualidade, né? Como está a minha sexualidade? Olha para você também. Olha para você também, porque muitas vezes a gente, sem querer, do jeito que a gente está, a gente dá respostas que a gente nem percebe que a gente pode ter dado uma resposta negativa e que foi exatamente essa resposta negativa que travou a conversa. Então, a nossa postura, ela é muito importante, né? Nessa nossa conversa com os meninos. Boa tarde, Irene. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso papo hoje. Meu filho não quer falar comigo sobre sexualidade, só que dentro, né, da live pergunte para a Lena. Então, se você tiver aí alguma situação que você queira compartilhar ou fazer alguma pergunta, estou aqui, sou todo ouvidos, tá? Uma outra coisa, né, que a gente conversou quarta-feira à noite, e que até uma das coisas que eu faço questão, né, de colocar no Papo Firme, que é aquele método que eu criei para mães conversarem sobre sexualidade com os filhos, é a gente não saber
atrair a atenção dos nossos filhos. Uma das queixas que eu mais escuto é das mães reclamando que, sabe, elas tentam falar e parece que aquilo que ela fala entra por um vidro e saiu pelo outro, que ela não consegue atrair a atenção. E até na quarta-feira, uma mãe colocou que a filha dela, de 11 anos, nunca pergunta nada a respeito de sexo. O que ela tem que fazer? Se ela tem que aguardar ou se ela tem que entrar no assunto assim mesmo? Então, veja, tem coisas que a gente pode aguardar, tem coisas, tem conversas, né? Tem assuntos sobre sexualidade. Por exemplo, uma menina de 11 anos, eu não preciso conversar com ela sobre sexo propriamente dito, como é que se faz sexo, como é a resposta sexual, né? Os cuidados que tem que ter, como que ela tem que se prevenir. Aos 11 anos, o interesse dela não está nesse tipo de conversa, né? Então, é importante que a gente saiba o que atrai, o que ela quer saber, o que se eu puxar esse assunto, ela vai se interessar, porque tem a ver com esse momento que a minha filha de 11 anos está vivendo. Então, por exemplo, se eu falar sobre menstruação, se eu começar a contar para ela como foi a minha primeira menstruação, quando chegou a menstruação, como foi que eu me senti. Então, se eu falar sobre menstruação, que é um assunto que se ela não menstruou ainda, tá para menstruar, esse é um assunto que ela tem interesse. Então, se eu falo de uma forma, como é que diz? De um jeito, né, que a gente entende que ela gosta de aprender as coisas, né? Ou seja, de um jeito, sei lá, ela é do tipo da menina que gosta mais de uma conversa mais reservada, ou ela é do tipo de menina que ela já gosta que a conversa seja no meio das amigas, se ela já é um tipo de menina que ela, sabe, é mais tímida, se ela é um tipo de menina que, sabe, já é mais extrovertida, enfim, dependendo de como seja a nossa filha, o nosso filho, a gente precisa encontrar, né? Primeiro, saber dos assuntos que são de interesse deles e, segundo, né, a abordagem de como a gente vai trazer esse assunto, né, com eles. Então, com a menina de 11 anos, se você sabe, por exemplo, é importante a gente conversar sobre essas mudanças que estão ocorrendo na puberdade. Esse é um tema que a gente não pode deixar de lado. Então, é importante que você tenha conhecimento sobre essas mudanças e traga para ela essas mudanças. Então, não precisa você esperar ela perguntar. Você pode usar, por exemplo, trazer um livro que fale como é que diz? Das mudanças na puberdade, por exemplo. Eu tenho um e-book gratuito que eu distribuo aí com vocês, se eu não me engano, deve ter aí no meu perfil, aí a descrição, como é que diz? Um link para ele, ou então na descrição aqui desse vídeo eu vou colocar o link para ele, que é um e-book que eu falo sobre a puberdade, que pode ser um livro, um e-book que você pode ler junto com ela, convidá-la para ler, ou dizer que você recebeu esse e-book e que nesse e-book tinha algumas informações e que você acha interessante nessas informações. Como é que diz? Deixa sair daquelas informações aquela que, se você tivesse tido essa informação quando você tinha a idade dela, você ia ter ficado muito feliz, muito contente de saber daquela situação. Né? Então, por exemplo, sei lá, você começou aos 11 anos, começou a nascer pelo em você e você, sabe, ficava constrangida com o nascimento daqueles pelos. E que se a sua mãe tivesse conversado com você sobre os pelos, se tivesse, sabe, sugerido para você se depilar ou não, enfim, vai depender da sua história, tá? Estou só aqui elaborando uma história, aqui conjecturando uma história, que você ficaria muito feliz, por exemplo. E aí, como é que seria para ela? Dessas mudanças, tem alguma mudança que sabe que já está acontecendo com ela, que ela gostaria que você conversasse, enfim, ou se ela gostaria de ler aquele e-book com você, ou se ela gostaria de ler aquele e-book sozinha, e depois então você gradativamente vai perguntando para ela sobre o e-book, comentando, enfim, você tem possibilidades, né, de chegar perto da sua menina de 11 anos e trazer esses temas que você sabe que não dá para a gente deixar de fora, né, como por exemplo também a questão do abuso sexual. Não dá para a gente deixar a nossa menina de 11 anos sem saber como lidar com esse tipo de situação, de que existe essa situação.
Então, são temas que a gente não pode deixar de lado. E esses temas a gente precisa conversar com a nossa menina. Então, esse tipo de situação, a gente não precisa esperar ela chegar. A gente tem que encontrar uma abordagem adequada, a gente tem que saber chamar a atenção dela, né? Por isso que eu fiz questão de criar essas situações, né, no meu curso, para que essa menina se interesse por aquilo que a gente quer contar para ela, que a gente quer ajudá-la a entender, que a gente quer ajudá-la a se proteger, né? Então, é uma situação que vale bastante a pena a gente investir, porque quando a gente investe nessas circunstâncias, ou seja, quando você não desiste da sua filha, quando você acha que ela não quer, deixa, tudo bem, não. Tudo bem, a gente pode até respeitar. Filha, você não quer falar agora? Tá bom, você não quer conversar agora com a mamãe? Não tem problema, mas olha, eu tô aqui a qualquer momento, né? E cria espaços para isso, né? Cria espaço, seja na hora do jantar, seja na hora que você esteja junto com ela no trânsito, ou no momento que ela vai dormir, antes dela ir dormir, vai sempre no quarto dela e senta um pouco, conversa com ela, cria como é que diz? Um hábito, né, de vocês conversarem, que não precisa ser sempre sobre sexualidade, pode ser sobre outras coisas, e aí dentro dessas outras coisas você introduz o tema da sexualidade, né? Então isso é muito importante para a gente estar atento com as nossas filhas, porque falar de sexualidade é imprescindível, né? Porque isso prepara a sua menina e o seu menino para a vida. Então, a gente não pode fazer vista grossa. A gente precisa estar, sim, atento a essas coisas, né? Uma outra coisa que a gente conversou, né, na quarta-feira passada e que veio uma colocação de uma mãe, ela colocou: meu filho de 14 anos é muito tímido. Como falo com ele? Também aí a questão, sabe, não cuidou da abordagem, não gerou confiança. O que é a timidez, né? Quando é que uma pessoa fica tímida ou ela é tímida? Em geral porque ela está insegura, em geral porque ela tem medo de desapontar, tem medo de avaliação, tem medo de julgamento. É uma pessoa que não está pondo fé no seu taco, ou tem medo de ser descoberta, ou tem medo, sabe, do que você vai fazer com as informações que ela disser para você. Então, quando o nosso filho ele é introvertido, por exemplo, o meu filho também era introvertido. Então, eu tive que aprender com ele a, sabe, respeitar, sim, né, o momento dele, respeitar em determinados momentos, mas nunca desistir. Né? Nunca desisti de conversar com ele. Às vezes ele ficava bravo comigo. Poxa, mãe, para. Você sempre acha que, sabe, adolescente tem que ter problema, que adolescente tem que conversar, adolescente tem que falar. Mas tem mesmo, todo mundo tem problema. Por que ele aos 19 anos não tinha problema? Não tinha dúvida, não tinha medo, não tinha, sabe, não tinha anseios? Claro que tinha. Mas ele tinha medo de colocar para mim. Ele não era medo, tinha vergonha, tinha medo de desapontar. Né? Então, eu tive que conquistar a confiança dele, e conquistar a confiança dele, sabe, devagarinho, e não foi fácil durante a adolescência, e provavelmente durante a adolescência dele, eu atendi muito pouco, né? Mas eu estava sempre lá. Ele sabia que ele podia contar comigo, né? Isso ele sempre soube, né? Isso ele nunca teve a menor dúvida. Então, muitas vezes, pode ser que a gente não consiga conversar sobre tudo, mas o nosso filho precisa saber que a gente está lá. E uma coisa que é importante, que eu aprendi isso ao longo do tempo, né? Hoje já tenho bastante estrada, né? Não sou mais mãe de primeira viagem, né? Eu já sou uma avó de terceira viagem e tenho aí 30 anos de experiências falando com adolescentes. Uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa, né, entender as circunstâncias dele e não fazer uma abordagem direta. Então, o garoto, principalmente o garoto introvertido e tímido, e era aí que eu pecava com meu filho, porque eu fazia uma abordagem direta, o que você quer saber? Né? Você precisa saber de alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Você está com algum problema? Não. Aí, o que acontece com o tímido? Ele responde monossilabicamente. Não, tá tudo bem. Como foi o seu dia hoje? Bom.
né? Não dá vazão. Então, a gente tem que criar circunstâncias para que eles possam se expressar. E não pode ser uma circunstância direta. Se você vai ali de uma abordagem direta, né, com ele vai acabar se trancando, se fechando, porque a coisa que ele menos gosta é de falar sobre ele. Porque ele tem medo de desapontar, ele tem medo de lhe envergonhar, ele tem medo de não dizer aquilo que você talvez estivesse esperando que ele dissesse, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar, e para conversar com ele é uma tática, né, que eu acabei usando bastante, principalmente com os adolescentes, é a gente falar na terceira pessoa, né? A gente falar na verdade, de uma terceira pessoa e não dele. Então, se o seu filho é tímido, nunca faça uma pergunta direta para ele. E aí, você já transou? E aí, você já ejaculou? E aí, você precisa que eu lhe ensine alguma coisa? Não, sabe? Não vai fluir. Ele vai ficar tímido mesmo. Ele vai ficar com medo, ele vai ficar com vergonha, ele vai ficar constrangido, né? Então, não vai rolar. Para rolar, é isso que eu falei. Vamos falar de uma terceira pessoa. Então, por exemplo, você pode chegar para o seu filho ou para sua filha, que é tímida, e, sei lá, contar uma história para ela, né? Se você quer conversar com ela sobre menstruação ou sobre relacionamento, sobre namoro, por exemplo, né? Sobre qual é o melhor momento para começar a namorar, por exemplo, se você quer conversar com ela sobre isso, mas ela não te dá esse tipo de deixa, né? Ela não te dá esse tipo de espaço, um exercício, né, que a gente pode fazer é você contar, por exemplo, que você cria uma história, né? Assim, conta que uma amiga sua, ela tem uma filha e que essa filha tem mais ou menos a idade dela e que ela tá louca para conversar com essa filha sobre quando é que ela pode namorar. E aí ela veio pedir um conselho para você. Como era que você colocaria para a filha dela, como é que você daria um conselho sobre essa questão, né, de quando está na hora de namorar, né? Pegando aí o exemplo daquela mãe que disse que não era hora de namorar, tinha que cuidar dos estudos. E aí você vai virar para sua filha e dizer assim: minha filha, você que está nessa mesma idade da filha dela, você teria ideia assim, de qual seria um conselho que essa mãe deveria dar para essa filha? Né? O que você acha que a filha dela, quando que você acha que a filha dela consideraria que seria um bom momento para namorar? Ou se você tem um conselho, fala para ela e pergunta: e o que você acha que a filha dela diria desse conselho? Né? Ou desse pensamento? E aí você, não só ao você se colocar para ela, não só você já vai mostrando que você tem estrutura para conversar sobre aquele assunto com ela, como ao mesmo tempo você pedir a opinião, ela se sente valorizada, ele se sente valorizado. E aí, ao se sentir valorizado, ele se sente com menos medo, ele se sente mais à vontade para se colocar. Então, ele vai se colocar, principalmente, porque ele não vai estar falando da vida dele, ele vai estar falando da vida do terceiro, né? É do filho da amiga, é da filha da amiga da mãe, enfim, ele vai estar se colocando no papel de quem está ajudando você a ajudar a sua amiga. E isso deixa ele mais à vontade, deixa a sua filha mais à vontade. Então, quando a gente cria uma circunstância e fala de uma terceira pessoa e pede a opinião do nosso filho ou da nossa filha, mesmo os tímidos, se com aqueles que não são tímidos, isso já ajuda bastante o nosso diálogo com eles, com os tímidos, isso ajuda muito mais. Porque aí ele vai poder se colocar diante, né, dessa circunstância, lhe ajudando, não é? Então não é dele que ele está falando, não é ele, né, que não sabe sobre ejaculação, não é ele que não sabe sobre relacionamento. Então esse medo ele perde. Então ele vai dar uma opinião
e essa opinião, porque você já pediu a ele essa opinião, então é porque você leva em consideração o que ele pensa, então ele já se sente valorizado, e essa opinião que ele vai dar é sobre um terceiro, não é sobre ele. Então, isso já ajuda a você gradativamente ir caminhando. Claro, vai chegar um dia que você vai conquistar essa confiança e aí vocês vão poder estar mais juntos, né? E quem sabe até ele, de fato, né, abrir o coração e falar com você sobre os sentimentos que ele tem, né? Então, isso daí é uma dica, né? É uma das colocações que eu faço no meu curso que ajuda bastante as mães a poder chegar perto desses seus filhos que são mais tímidos, né? Escutar, não escutar o filho. Esse é outra coisa que a gente conversou e que eu bato aqui, né, nessa tecla o tempo inteiro, seja nos meus vídeos curtos, seja nas minhas lives, seja no meu, como é que diz? No meu curso Papo Firme, é uma das coisas, sabe assim, que eu coloco o tempo inteiro, porque por não ouvir, né, os nossos filhos, a gente acaba falando o que a gente quer e não aquilo que de fato eles precisam, né? Então, como essa história que eu contei para vocês dessa mãe no começo, né, que a filha queria acabar o namoro e essa mãe só ouvia, ela não ouvia a filha, só ouvia ela mesma e falava o que ela queria e não o que a filha precisava. Porque se ela tivesse conseguido colocar a filha, né, ouvir a filha, ela perguntou por quê, mas por quê, e já logo colocou um monte de culpa na filha, né? Ou seja, já dizendo que ela não estava sendo solidária, que ela não ia acolher esse menino num momento tão difícil da vida dele. Com isso, ela acabou impedindo a sua filha de sabe, se abrir com ela. A sua filha acabou se trancando. Então, quando a gente ouve a nossa filha, quando a gente ouve o nosso filho, a gente pode saber exatamente o que é que levou a esse tipo de conduta, o que levou a ele fazer ou ela fazer esse tipo de pergunta, ou o que levou eles a não quererem falar com a gente, né? Então, quando você escuta, quando você faz uma pergunta, você faz uma abordagem dessa e pergunta, por exemplo, a opinião deles. Quando eles falam, não finja que está ouvindo, ouça de fato. Esse é um momento muito rico da nossa vida. Ouça a opinião dele, porque é aí, ó, que você vai sacar o que é que ele pensa, o que é que ela pensa, por que ela está agindo desse jeito. Então, se essa mãe tivesse perguntado por que ela queria terminar aquele namoro, né, ela teria ouvido dessa menina, né, o que de fato estava acontecendo e aí ela poderia ajudá-la, né? Como, por exemplo, aconteceu uma vez com uma menina, com uma adolescente, que ela conversando comigo, ela dizia, Lena, uma vez eu quis acabar o namoro com um garoto e eu fui tentar falar isso com a minha mãe, mas a minha mãe não me ouvia. Né? E eu queria acabar o namoro porque esse garoto, ele estava tendo muita intimidade comigo e a gente vivia muito junto, a gente estava o tempo inteiro ele estava o tempo inteiro lá em casa, eu o tempo inteiro na casa dele e a gente viajava junto, então a gente já estava vivendo um tipo de situação que eu estava vendo a hora que a qualquer momento a gente ia transar e eu não estava me sentindo pronta ainda para isso. E o único jeito que eu encontrei foi de acabar esse namoro. E eu não conseguia dizer isso para minha mãe, porque a minha mãe não me ouvia. Porque a minha mãe, como gostava muito dele, não queria nem saber de me ouvir, entendeu? Então eu acabei. E aí a minha mãe ficou desapontada comigo, ficou triste comigo, porque disse logo que não queria mais saber de mais nenhum namorado meu, porque a gente se apega aos namorados e depois a gente acaba, e aí elas ficam lá sofrendo, que é verdade mesmo, né? Eu sei muito bem que é isso, a gente se apega mesmo aos namorados, às namoradas, e aí o que vai acontecer? Quando acaba o namoro, a gente sofre junto. Mas a vida deles não é a nossa vida, e a gente tem que aprender a enxergá-los. A gente precisa aprender a ouvi-los. E quando a gente consegue ouvir e enxergá-los, aí a situação é outra, não é? Então, ouvir o filho, escutar os filhos, conhecer o filho que a gente tem, sabe, eu sei que essa é uma tarefa muito difícil, porque a gente tem medo do que a gente pode enxergar, que a gente tem medo de não enxergar aquilo que a gente quer ver.
aquele filho que a gente tem na nossa cabeça. Porque enxergar o nosso filho e a nossa filha real, muitas vezes não é fácil. Porque, em geral não, normalmente eles não são aqueles filhos que a gente botou na cabeça da gente que eles seriam. Porque eles são eles. Podem ser piores, podem ser melhores, podem ser até parecidos, mas eles não são esse filho que nós temos na nossa cabeça. Portanto, vale a gente olhar para eles, perguntar e olhar no olho, mostrar mesmo que você está dando atenção, que você está tentando entender, tentando ver ele, ver o que está acontecendo com ela, o lado dela. Então, isso faz a diferença na sua relação com o seu filho ou com a sua filha, tá? E é por isso, né, que a gente precisa, muitas vezes, de um método para a gente poder conseguir conversar com os nossos filhos ou com as nossas filhas, porque às vezes a gente pensa, isso é uma coisa tão fácil, mas como pode ser tão fácil algo que para mim é difícil até mesmo de eu falar para mim mesma? Então, para falar de sexualidade, a gente muitas vezes precisa de ajuda, porque a gente não teve isso como, né, como uma referência pra gente, né? E essa falta de referência faz muita falta. E aí o quê? A gente também fica inseguro, a gente também fica constrangido, a gente também tem medo, a gente também tem vergonha. E aí, gente, é a fome com a vontade de comer, né? Meu filho fica constrangido e eu também fico constrangida, essa conversa não vai sair nunca. E quem é que sai perdendo nessa história? Só o seu filho? Não. Você também sai perdendo nessa história, porque você perde de estar perto do seu filho, você perde de saber o que sua filha pensa, você perde de ser uma referência, de você passar para seu filho e para sua filha quais são as suas expectativas com relação à vida deles. E o que eles pensam dessas expectativas? Você perde a oportunidade de negociar, você perde a oportunidade de não gerar conflitos. Você perde a oportunidade de viver de uma forma mais prazerosa com o seu menino e com a sua menina. E deles terem o prazer de estar na sua companhia. Gente, isso é o máximo. Isso é muito bom, né? Isso é tudo que a gente mais quer, né, na relação com os nossos filhos. Portanto, falar de sexualidade é a gente estar junto, é a gente poder compartilhar tudo isso com o nosso filho e com a nossa filha. E é isso, gente, era isso que eu queria trazer hoje na nossa conversa de sexta-feira, né? No nosso papo aqui de sexta-feira. A gente ainda tem um tempinho aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui disponível, né, para vocês, para a gente conversar. Eu vi aí alguns comentários, né, as pessoas vendo que é verdade, né, que a gente acaba tendo esse tipo de dificuldade, porque para falar de sexualidade, né, é importante que a gente tenha postura, que a gente saiba atrair, né, o nosso filho, que a nossa conversa seja atraente, né, que a gente tenha conhecimento para falar de coisas que ajudem os nossos filhos a crescer, né, a se desenvolver no seu lidar com a sexualidade, principalmente de forma saudável e responsável, né? A gente aprendeu aqui hoje, né, como é importante a gente cuidar da abordagem, da forma, né, como a gente pode se chegar no nosso filho, na nossa filha, a importância da gente ouvir o que eles têm, o que eles pensam, como eles agem, e fazer esse diagnóstico, né? O que ele precisa de fato de mim? Para a gente não estar falando sobre coisas que eles já estão cansados de saber e não dizendo coisas que eles de fato precisam saber da gente. Então, tudo isso, né, é o falar de sexualidade com os nossos filhos. Tá bom, gente? Então, muito obrigada aí pela presença de vocês e até na próxima sexta-feira às 13 horas. Tchau!